Hoje você vai conhecer a história de Ratanabá, a cidade perdida que foi encontrada na Amazônia. Segundo o Centro de Pesquisas, uma civilização antiga pode ter vivido na Amazônia foi encontrada e essa nova descoberta pode mudar o mundo. Sabemos que pesquisadores estão sempre à procura de descobrir como viviam as civilizações antigas e uma grande descoberta foi feita e ela fica debaixo da floresta amazônica. Uma das civilizações mais antigas pode ter vivido na Amazônia e agora pesquisadores acreditam ter encontrado o povo mais antigo que já viveu nessa terra. Mais conhecida como Ratanabá, significado, dos reinos para o mundo. Essa cidade pode esconder muitos mistérios que a ciência ainda não conseguiu explicar. Confira o vídeo, deixe sua opinião e se inscreva no canal. Um abraço de Mara de Maravilhas, Histórias e Lendas do Mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixe o seu like para ajudar o canal, vem comigo. História de cidades perdidas e lendárias fazem parte do imaginário europeu mesmo, antes da chegada deles na América e após chegar em nosso continente. Essas lendas só cresceram e foram alimentados por diversas expedições feitas na Amazônia. Os espanhóis estavam convencidos de uma cidade de ouro chamada Eldorado. Em 12 de fevereiro de 1542, o explorador espanhol Francisco Orellana, vindo do Peru por via fluvial, atingir o rio Amazonas, então chamado de Rio Grande Mar, Dulce, o Rio da Canela. Ele foi o primeiro europeu a navegar o rio Amazonas. Por Orellana participou com Francisco Pizarro da conquista do Peru, submetendo o Império Inca, o domínio espanhol, entre 1532 e 1535. Em 1541 concordou em participar de uma expedição a leste dos Andes em busca do país das Canelas, e do Dourado, a terra do ouro. Depois de meses de busca e perambulação na selva e com a correnteza do rio cada vez mais forte, em pleno período de chuvas, Orellana soube pelos índios locais da existência das Amazonas, mas a expedição não chegou a encontrar tão cobiçada Eldorado. Séculos depois, o explorador britânico Percy Fawcett aí ficou sua vida tentando encontrar a mítica cidade perdida de Ásia. Esse fascínio começou quando o britânico estava no Sri Lanka, onde teria encontrado inscrições de um alfabeto pouco conhecido. Depois de pesquisar o lugar em diversos arquivos, encontrou outras escritas parecidas que falavam na suposta cidade perdida, que por acaso ficava no interior do Brasil. Em 1925, o explorador deu início à sua expedição na Amazônia. A área que os aventureiros estavam visitando não era uma piada. Os estrangeiros, aliás, estavam em uma grande região que ainda não tinha sido pesquisado e cartografado por povos tidos como civilizados. O terreno inexplorado e um tanto mítico foi o local perfeito para que os exploradores simplesmente desaparecessem. O não retorno dos homens fez com que a história se espalhasse e em determinado momento o mundo todo soube que o experiente explorador não tinha voltado da Amazônia. Desde então são muitos pesquisadores e autores que tentam decifrar o que teria acontecido com Falso e seu filho na mata como legado perto, e deixou um grande mistério e uma legião de pessoas que querem saber o destino final dos britânicos. Vamos para mais um século e chegamos nos dias atuais, pois parece que o sonho dos europeus de encontrar uma cidade perdida na Amazônia foi finalmente revelado ou não. Afinal, que cidade perdida é essa encontrada na Amazônia por arqueólogos? E aí, a que horas os modernos acabaram de encontrar as ruínas de uma antiga rede de cidades perdidas na Bolívia? Os cientistas descobriram um extenso complexo, dentro de anos demônios, na Amazônia boliviana, abandonadas por 600 anos. As calçadas elevadas e as estruturas piramidais agora foram atribuídos ao povo Khazarado, que prosperou na região impenetrável de 500 a 1400. Os pesquisadores usaram a moderna tecnologia de sensoriamento remoto chamada LIDAR para penetrar na Amazônia e espiar sobre sua superfície coberta de vegetação. Conforme publicado na revista Nature, o estudo detalha uma enorme fortaleza completa com centros urbanos, bares, assentamentos urbanos e o sistema de reservatório de água e canais. Este ano, na minha opinião, o caso mais claro de uma paisagem amazônica totalmente urbanizada. Esse Michael Rickberg, antropólogo da Universidade da Flórida, e continuou o trabalho maravilhoso, mostra uma variedade realmente notável de coisas que os humanos fizeram no passado.
Funciona como um mapeamento a laser aéreo que dispara feixes infravermelhos de um avião, helicóptero ou drone em direção à superfície e capturando os sinais refletidos. A tecnologia permitiu que eles removessem virtualmente a vegetação densa da região para visualizar a Terra, e a arqueologia abaixo das árvores. Depois de remover a vegetação, foram encontrados 26 locais, 11 dos quais eram desconhecidos. É como um fóssil de índice de como o organismo amazônico pode ter sido, disse o pesquisador. Eles realmente acertaram, não o que causou sua em sociedades urbanas e não o que as levou ao colapso, mas como elas eram no auge. Exemplo de urbanismo amazônico já foram encontrados anteriormente na área do Alto Xingu aqui no Brasil, porém estes eram essencialmente grupos de aldeias, por sua vez, e anos de emojis. Mostra centros urbanos definidos como pequeno subúrbio e os posicionados ao seu redor, enquanto dois dos grandes centros urbanos chamados Lanva e Cotoca eram conhecidas anteriormente. Essas novas varreduras se mostraram que eles estavam cercados por anéis de fossas e fortificações. Eles mantinham edifícios de plataformas, terraços e pirâmides cônicas, todos orientados para o norte e noroeste. Os assentamentos urbanos situavam-se perto dos principais eixos, com inúmeros caminhos de quilômetros de extensão que conduziam e saíam um dos centros. Alguns pesquisadores acreditam que o alinhamento das pirâmides e o posicionamento dos assentamentos refletiam a visão de mundo antigo, enraizada na cosmologia. Basicamente, eles remodelaram a paisagem em termos de sua cosmologia. O que é alucinante, disse o arqueólogo Chris Fizer. O único problema é que essa arquitetura foi feita de tijolos de barro, então, embora na época fosse tão fantástico contra qualquer coisa na região maia, os monumentos mais resistiram porque tinham calcário, enquanto estes Amazônia não eram tão duráveis, embora as ruínas de suas estruturas permaneçam. O caso árabe desapareceu misteriosamente em 1400. Alguns pesquisadores acreditam que as inundações anuais foram as cocadas, enquanto outros apontam para secas generalizadas, o que explicaria os reservatórios que essa cultura considerava de vital importância. No final, esta descoberta deixou uma coisa bastante clara: os historiadores agora devem reavaliar suas crenças de longa data de que a Amazônia era totalmente inadequada para assentamento permanente em larga escala. O arqueólogo Humberto Lombaro irmão que esse debate estava finalmente resolvido e que a única questão restante é quão capazes esses habitantes antigos realmente eram. Essa é a primeira evidência clara de que havia sociedades urbanas nesta parte da bacia amazônica, afirmou em entrevista na Tion pesquisador Jonas Gregório de Souza. Dessa forma, os próximos passos dos pesquisadores são descobrir como essa sociedade surgiu e se expandiu nessa área de densa floresta. Claro, essa sociedade não foi fruto de extraterrestres ou seres mitológicos, ela foi fruto dos habitantes que viviam na região amazônica, algo esperado que está sendo verificado. Segundo uma lenda que circulou pela internet, Ratanabá seria uma cidade secreta de uma antiga civilização até então desconhecida. Contudo, não há qualquer vestígio de que existisse tal civilização ou grandes construções nesta localidade e com essas características, de acordo com especialistas. Para os geólogos, a história de Ratanabá não passa de uma lenda. Outros colegas que estudam a arqueologia amazônica, mas ninguém conhecia essa história, e que acredita ainda que o fenômeno pode ser explicado por uma série de fatores. Me parece uma mistura da ingenuidade das pessoas, que querem acreditar nesse tipo de coisa, com interesses econômicos de exploração da Amazônia, especula o especialista, que lembra de outras lendas parecidas, como a cidade de Eldorado, alvo de exploradores ao longo dos séculos por supostamente ser feita de ouro. O arqueólogo ainda relembra que a Amazônia tem muita história a contar e é plausível que novas descobertas aconteçam sempre. No entanto, elas precisam ter fundamentos científicos. Sabemos que a Amazônia foi densamente ocupada no passado e que os povos que viveram lá deixaram marcas muito visíveis do modo de vida que tinham, com valas em formato geométrico e estradas lineares. Não se trata, portanto, de uma civilização perdida, que desapareceu há milhões de anos, assegura o pesquisador.
Olá, eu sou Mara, obrigada por assistir esse vídeo. Você gostou? Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no sininho e clicando no link do comentário fixado no mais. É isso, até mais.